Muito boa tarde, Entre Família está no ar. Como é que foi o seu dia de ontem? Como passou a noite? Está animado hoje? Como estão suas emoções? E as suas? Ai, né? Tem dia que parece Estressado? boa tarde. É legal, essa pergunta às vezes é tão abrangente para uma dona de casa, né? Que tem 3 turnos, está na pandemia, não sabe nem mais o que é emoção, mas tem que colocar nome nessas emoções. Tem gente que fala assim até, tem umas frases agora. Gente, eu estou tão estressado hoje que eu não estou nem com fome. Hoje eu não consigo nem pensar, nada, olha, não entra nada. Aí o que tem a ver pensamento, né? O cérebro, a questão do intestino, será que tem alguma ligação? Com certeza, segundo os índices aqui, a gente tem mais de 500 milhões de neurônios e mais de 30 neurotransmissores no intestino. Você tá Será brincando? isso, Você tá né? Vamos trazer isso para a brincando? nossa realidade. Alegria, intestino, alegria, emoção, raiva, braveza. Será que tem tudo a ver? Tem gente que está duvidando agora. Pode estar falando assim, o que está duvidando? Mas vamos fazer o seguinte, você lembra quando você vai falar em público? Dá uma dor de cabeça, pode até dar, mas você não sente um friozinho no estômago? Não, agora eu vou falar o seguinte, para a senhora que está casada há 40 anos, tá? Vamos fazer um retrô aqui. Lembra quando passou o seu marido, que era nem era namorado ainda, deu o quê? Parece que tem aquelas borboletas no estômago. O que tem a ver as emoções, o pensamento? Ah, você está vendo que tem ligação? Quando você fala assim de imediato, esses dados que a Patrícia colocou, mas agora colocando uma pequena situação, como isso tem uma ligação tremenda, né, Patrícia? Com todo mundo, né? Às vezes fica nervoso, dá um piriri, ou fica nervoso. Eu tive uma época da minha vida, da minha adolescência, que eu ficava nervosa, eu vomitava. Como é que tem a ver, né? Que As pessoas perdem a fome. Eu posso dizer que eu como mais. Acho que é a maioria das mulheres, né? Quando estão nervosas, comem mais. Mas o intestino, ele tem essa ligação, né? Eu não sei, eu até vou jogar uma pergunta aqui. Eu tive Covid e nesse período que eu tive Covid, pós-Covid, meu intestino deu uma travada e eu ouvi dizer que tem relação, né, com essa questão toda intestinal, né? Gastrointestinal. Eu vou resolver, eu vou te dizer. Tem a ver? Eu vou te dizer. Fiz de porque tudo, eu vou te dizer. bebi Sabe por que água, eu vou te comi falar? fibra, comi Sabe por que eu vou te fruta. falar? Não porque eu tenho especialidade, porque tem um especialista aqui hoje, um coloproctologista. Então ele vai tirar todas as dúvidas. Enquanto a Patrícia estava falando, ele já estava fazendo um gesto aqui no meu campo de visão. Então ele já está fazendo essa leitura. Já tá por dentro. Ele está louco para te dar informação. Já a gente vai dar um número para você falar aqui, conversar e tal. Tem gente que fala o seguinte, olha, eu vou fazer uma prova do Enem e tal, então tem a ver com a refeição. Por que a pessoa tem que comer menos perto? Será que a questão da digestão tem a ver com a questão de raciocínio, né? e tal? Você um período vinha pra cá, nem comia, né, Cris? Na verdade, o que acontece? Como eu fazia rádio pela manhã, eu tinha alguns minutos para fazer a refeição. Então eu queria dar qualidade para essa refeição. Resolvi comer frutas. Porque a digestão é um pouquinho mais rápida e nesse programa aqui é tudo ao vivo. Sabe aqueles programas que você tem que ler aqui e tal? O nosso programa não tem nada para ler aqui. É tudo informação. Só o número do telefone Só para o telefone, Patrícia, né? Porque pro Cris já eu tá acabei lá. decorando os da rádio daqui, porque então você tem que usar muito o raciocínio. E eu posso contar para você se isso valeu a pena, se realmente me ajudou nessa questão do raciocínio rápido, como funciona. E a gente vai perguntar para o especialista também tudo. A gente vai saber de hoje qual a ligação do cérebro, do intestino e ver, né, o que a gente pode colher de informações para fazer a máquina funcionar melhor. E no final, como melhorar a sua qualidade de vida aí, né? Algumas dicas práticas, alimentação. O Lucas vai vir com uma nutricionista falando de alguns alimentos bons, né? Para esse processo ser melhor. Mas isso é depois do intervalo. No intervalo, toma uma aguinha, tá? A aguinha dá e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e você já sentiu que hoje, Patrícia, é dia de consulta grátis. Com certeza, hoje é dia de falar do segundo cérebro, podíamos dizer assim, sobre como é que está seu intestino, como é que está a saúde do seu intestino. Você sabia que há uma ligação direta sobre como que está essa parte e as suas emoções, o seu humor? O que mais que pode ser? Até a saúde, né? Porque o Cris, ele hoje vai ser o nosso personagem aqui. Quando as meninas falaram assim, mas a gente não tem um caso. Tem um caso. O Cris teve uma mudança completa no estilo de vida, principalmente pela fibromialgia, que é uma doença, e está intimamente ligado com a síndrome do intestino irritável, no caso dele. Eu falava muito tempo irritado, aprendi com a Patrícia que eu falava errado aqui. Mas a questão eu era meio cético nessas questões, porque essas reformas, elas não são do dia para a noite, não é um regime que você vai fazer por um período para ir para a praia. Aí o que acontece? Tem um ditado que a dor ensina a gemer, sabe? Um incentivo, porque eu cheguei na morfina. Para você ver, de tanta dor eu urinava na calça, cara. Fazia morfina e a dor aqui para baixo não passava. Tinha uma disfunção temporomandibular que dá uma dor aqui. Essa questão da face, horrível.
Então eu pesava 112 quilos, mas isso não tem a ver com peso, tem a ver com o funcionamento da máquina. E aí eu fui perdendo peso, entendendo o que é a fritura, o que é o exercício físico, que é um ser integral. Aí você vai tirando algumas coisas, automaticamente você vai perdendo peso, né? Ninguém imaginou que eu pesava 34 quilos a mais. Mas o que acontece? Isso foi uma consequência, isso foi um bônus, Um bônus que vem pele, né? Eu quero ter uma pele melhor, sei que você toma a quantidade certa de água, tudo passa lá, né? Os filtros, a cor da sua urina. Aí o que acontece? A gente vai ver com o Lucas, mas assim, eu tive que fazer uma dieta que a gente diz, né, para tirar, uma dieta que tira a inflamação, né, produtos inflamatórios. Você vai tirando essas questões. Como exemplo, um bônus. Eu tirei lactose, melhorou o quê? Respiração. Olha aí, minha rinite foi embora. Mas já já a gente vai ver esse eixo do segundo cérebro. E até o doutor vai me lembrar de um título aqui, se eu não me engano, tem um livro que eu acho que é 10% humano, uma coisa assim, que faz muito falando sobre essa questão das bactérias, dos probióticos, uma aula no programa de hoje. Eu digo para você que vale a pena. Não eliminei por completo, mas digo que 95% dessa doença foi embora com alimentação, exercício e estilo de vida. Vai ser difícil segurar você, eu que vou te entrevistar. Vai, vamos então sentar, vamos segurando. porque Então, senão a nossa vou diretora agir como entrevistado, é aqui que eu É, sento? pode sentar. Posso sentar? Não, Oi, por gente, enquanto, agora boa você é tarde. apresentador. Tudo bem? Que legal, que prazer conhecer aqui mesmo? Então É tá, aqui, com licença, é aqui. com licença. E quem Pronto. tiver dúvida também pode mandar pra gente, o WhatsApp é 12 983 150249. Você manda suas dúvidas, é consultório em casa, você pode participar com a gente. Na verdade, é você que meio que dita a ordem do nosso programa. Então, Quem tá vamos conosco aí, começar Patrícia? apresentando o nosso pastor, o pastor Gilmar Batistotti. Ele vai falar um pouco, vai participar da nossa conversa, vai falar, vai mostrar as questões bíblicas também que tem relação aí com a alimentação, não é isso, pastor? Exatamente. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Cris? Estou voltando, viu? A gente tem na Bíblia muitos textos, a relação do alimento com o indivíduo é muito rico na palavra de Deus e no final o Senhor nos convida para uma refeição, para um momento prazeroso. Muito bom. A gente tem o doutor, é difícil o nome dele? Walter Miyamoto. Exato. Tudo bem, doutor? O doutor é coloproctologista, a gente estava conversando aqui, ele é coordenador da Santa Casa de São José dos Campos nesta área. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, Patrícia, Cris, pastor, pelo convite e essa excelente tarde com esse papo que a gente vai ter agradável. Então, doutor, eu acho que a gente poderia começar falando sobre a importância da parte gastrointestinal. Se o senhor quiser começar falando também da sua especialidade, né? Do que exatamente a sua especialidade cuida e por que é tão importante a gente estar falando sobre esse assunto, né? A especialidade da coloproctologia é uma especialidade que cuida bastante do intestino e do ânus, no quesito de digestão e etc. Então, essas questões emocionais que nós estamos falando hoje, elas vêm muito dessa região do nosso trato gastrointestinal, né? Entendi. E o que pode acarretar? Uma pessoa que tem uma doença, né? A gente pesquisando viu que essa doença que o Cris tem, que é a... Fibromialgia. Não, a do intestino irritável. Intestino irritável. Tem um nome. Na verdade, a fibromialgia, ela tem um quadro dentro dessa síndrome que tem o intestino irritável. Síndrome do intestino irritável, Eu tenho na minha família, minha mãe tem problemas desde o gastro, né, gastrointestinal, e tem outros problemas e a gente vivencia aí com essa coisa do que pode se alimentar, o que não pode se alimentar. Mas eu queria começar, doutor, falando assim, por que o intestino é considerado o segundo cérebro, né? A gente tem a pesquisa aqui que fala dos hormônios, dessas questões nervosas e tal, mas como que está inteiramente ligado, que é uma coisa que a gente tem falado, a mídia tem falado muito hoje em dia? Esse é um tema novo que a gente tem abordado em termos de estudos, né? Na verdade, a gente estuda desde os anos 80 já isso, mas baseado em evidências de fato há 10 anos a gente tem trazido isso para nós. Basicamente, a gente conseguiu fazer uma conexão do eixo cérebro-intestinal, que a gente fala, que se conecta por duas vias principais. Uma é a nervosa, que são cabeamentos elétricos, digamos assim, e uma outra via que são os hormônios, que seria como se fosse uma rede de rios, que poderiam levar alguns alimentos e etc. para o nosso corpo. Então, a grande questão de tudo a gente não sabia se o intestino fazia mal para o nosso cérebro ou se o cérebro fazia mal para o intestino.
e atualmente a gente consegue ver que os dois. É uma via de mão As duas vias são importantes para nós. Então a gente tem uma ligação do sistema nervoso central diretamente com o intestino. O sistema nervoso periférico, exatamente. Ok. Então, o porquê de você estar em uma situação de estresse e ter um desarranjo intestinal vem daí. A grande maioria das vezes você desencadeia como se fosse um choque na sua não sensitível, claro, mas ele acaba dando uma alteração na motilidade do intestino. Então a gente tem, por exemplo, dopamina e serotonina sendo afetadas na produção, dependendo de como está o meu intestino, seria isso? Perfeito, pastor, exatamente. Essas duas substâncias que são chamadas de neurotransmissoras, elas juntamente com a endorfina são as 3 principais comandantes do nosso corpo. Então, a serotonina principalmente, 90% dela é produzida no intestino. Então, o que ela faz? Ela juntamente com a dopamina atuam diretamente no nosso cérebro, por exemplo, no centro de felicidade. Então, quando nós estamos muito tristes, provavelmente a nossa produção está baixa de serotonina ou alterada. E isso faz com que você entre nessa bola de neve, de que está triste, não consegue fazer muito bem as coisas, aí abaixa sua autoestima, aí produz menos e assim vai. Agora, doutor, um exemplo. A gente vê as pessoas assim, um perfil, né? Parece que aquelas pessoas mais ansiosas justamente vão ter um probleminha com o estômago, que é o meu caso, né? Aquela pessoa que quer fazer tudo rápido. E às vezes a gente vai para os atalhos. Toma aquele remedinho para controlar só a azia e a gente vai tratando o sintoma e não o vetor. Uma pessoa que agora está acompanhando o programa, que ela já tem, ela está vendo, ela está entendendo, fugindo um pouquinho, sabe, de ver a anamnese do doutor lá, mas ela já fez em casa uma análise assim, olha, eu sou ansioso e tenho uma ligação, estou sempre com dor no estômago, aí busca aquele chazinho de camomila só para tratar o sintoma. A gente vê que muitas pessoas podem ir no seu consultório com aquela dor no estômago, mas às vezes elas têm que reparar questões emocionais, questões de rotina de trabalho. Como o senhor trata nesse... Olha, eu até posso te dar um remédio, mas o vetor é outro. Como é que o senhor lida no consultório com esse tipo de caso? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, essa é a minha linha de abordagem verdadeira no dia a dia. Então, não acho que a gente tenha que tratar, falando como um médico, né, uma doença em si, mas um ser humano globalmente. Então, o fundo da doença da síndrome do intestino irritável ou de outras intestinais, elas são multifatoriais. Então, a gente começa conversando de fato sobre o seu dia a dia. Se o seu trabalho mudou alguma coisa no seu dia a dia, por que você está tão ansiosa desse momento para agora? Muitas vezes as pessoas têm diarreia há 3 meses e não entendem por quê. Às vezes aconteceu um fato em casa que alterou totalmente o âmbito dela social e ela teve esse desarranjo, né? Então, a proposta que se tem de tratamento, inclusive, ela tem que basear nisso. Multifatoriedade, a gente tem que trabalhar a mente, o corpo e a alma, digamos assim, né? Legal. E depois a gente podia entender também qual é a hora que é um alerta vermelho, né? Que a gente está falando, tive um desarranjo, estou ansioso, estou agitado. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco, porque agora a gente vai lá para um espacinho da Novo Tempo falar com o Lucas Nascimento. Ele que tá com uma nutricionista e vai dar algumas dicas para a gente. Vou deixar você falar, Lucas. O que a gente tem depois do intervalo? Pode deixar comigo. Boa tarde para vocês e para você de casa que está acompanhando o Entre Família. Deixa eu mostrar para vocês aqui a mesa, ó, repleta, super bonita. Tem fruta, tem pãozinho, tem leite, tem salada por aqui. Só que é o seguinte, será que tudo isso daqui realmente pode fazer realmente bem para o intestino? Será que sim, não? Alguma combinação aqui? Daqui a pouquinho eu vou voltar do intervalo com essas dicas. Tem uma nutricionista que vai dar todas essas dicas para você. Então faz o seguinte, fica por aí, o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. Minha senhora, não se apavora. Meu querido, não, é informação. A informação chega, eu digo que a verdade, ela vai colocando uma luzinha, até a gente acostumar com aquela informação, né? O cérebro ali, até o estômago dá uma embolada. Você viu que já aprendeu já que tem uma ligação?
Já já você vai mandar a sua pergunta. O doutor está aqui, a Patrícia já está fazendo uma consulta grátis, economizando, porque agora tem material escolar, tem imposto. Vamos consultar aqui, gente. Vamos lá, aproveita também. E falando em aproveitar, Patrícia, a gente prometeu no bloco passado, não sei se vai ser agora, que o Lucas mostrou uma mesa, falou que vai ter uma nutricionista. Eu estou curioso para poder saber um pouquinho mais sobre esses alimentos aí. Exatamente. O que pode, o que não pode, para você que tem algum problema intestinal. Vamos agora para o link. Lucas, você está ouvindo a gente? Será? Aê! Oi, Paty, muito boa tarde para você. Estou ouvindo aqui perfeitamente, viu? Boa tarde para vocês no estúdio, para você de casa novamente. Olha, agora 2h50, eu almocei ali por volta das 11h30 da manhã, meio-dia. É o seguinte, mostra essa mesa aqui, tá difícil para mim, viu? Já tem fruta por aqui, tem um pãozinho, tem salada por aqui, tem até um queijo ali. É o seguinte, a fome está apertando, eu já estou pensando o que eu posso fazer por aqui, um pãozinho com queijo aqui. Mas é o seguinte, será que tudo isso realmente faz bem para o funcionamento do intestino, para a saúde do intestino, tão importante? Mas quem vai ajudar a gente com essas questões aqui, vai nos dar dicas e tudo mais, nós temos aqui uma nutricionista. Muito boa tarde, obrigado por você aceitar nos convite, estar aqui com a gente no Entre Família. Um prazer estar com vocês, boa tarde a todos e vamos falar sobre o intestino. Tão importante, né? Eu estava conversando com o pessoal, até falei, tem a questão aqui do queijo, do pão. Queria começar aqui com essa questão do leite e os seus derivados. Será que é recomendado realmente para o intestino, para a saúde do intestino, esse tipo de alimento aqui? Bem, os queijos e o leite e os derivados, né, no caso do queijo, requeijão, manteiga, eles são alimentos que não têm fibras. Sim. Então, para o intestino, nós precisamos, a fibra é como uma vassoura no intestino. Então, esses alimentos, eles já não têm fibras e tem mais um agravante. Devido ao açúcar deles, a lactose, eles podem causar fermentação. E tem até pessoas que têm a síndrome do intestino irritável devido ao uso desses alimentos. Então, não é indicado. Além do mais que o homem é o único mamífero que cresce e continua mamando. Então, nós não precisamos dele, nutricionalmente falando, nós não necessitamos desses alimentos. Olha aí, tá vendo a explicação, né, pessoal? E o seguinte, e a questão do iogurte, como é que funciona? O iogurte, ele é menos mal dessa linha. Por quê? Ele contém os probióticos, né? Então, esses probióticos, eles vão ajudar as bactérias do intestino. Nós precisamos ter um equilíbrio de bactérias boas e ruins. E o iogurte acaba ajudando esse equilíbrio. Mas nós temos outras fontes também vegetais, sem ser o iogurte, que podem ajudar. No caso da biomassa de banana verde, que é excelente para a flora intestinal. E nós não precisamos, no caso, utilizar o iogurte. Mas se desejar, é o menos pior dentre eles. Tá aí a dica, né, pessoal? Tá anotando por aí, né, pessoal? E o seguinte, eu até comentei que tinha um pãozinho por aqui e tudo, mas e essa relação com massas refinadas, né? Também tem um certo alerta quanto a isso? Não é tão recomendável assim? Então, o pãozinho francês, o pãozinho branco, os biscoitos, o macarrão de farinha branca, eles também perderam a fibra. No processo de refinamento, as fibras foram embora. Então, com isso, ficou praticamente só o amido. E o amido, ele acaba fermentando, ele vai se agrupando no intestino. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que interessante, né? Nós temos aqui o intestino. Então, quando eu ingiro alimentos sem fibras, esses alimentos eles vão colando, e principalmente o glúten presente no trigo refinado. Então, esse glúten ele vai colando nas paredes do intestino, ele pode causar uma síndrome, uma doença celíaca, na verdade, né? Trazendo malefícios para a nossa saúde. Então, ele não tem fibra, ele vai parando por aqui. E o intestino, como ele é um tecido elástico, ele vai aumentando de tamanho, a barriga fica inchada, e começa a reter toxinas, e o intestino não funciona, a pessoa pode ficar com um megacólon, né? E aquela dificuldade para evacuar. Então, realmente, o alimento refinado, ele não traz benefício, e as pessoas não mastigam bem esse alimento, né? A mastigação também é super importante para o intestino funcionar bem. Então, realmente, nós não temos vantagem, além que ele aumenta a glicemia e outros prejuízos à saúde. Tá bem, você tocou realmente nessa importância do alimento, da questão da mastigação, tudo. Às vezes, pela correria do dia a dia, o pessoal acaba se alimentando muito rápido. Tem uma outra coisa que a gente não trouxe aqui para a mesa, ainda bem, que é a fritura.
ah, é mais fácil, eu consigo comprar rapidamente, esse aí não preciso nem falar que não é tão recomendável, né? Sim, a fritura, ela é muito palatável. Ela é muito assim, quando você come uma fritura, você tem uma sensação assim muito boa, né? Ela agrada mesmo o nosso paladar. Só que ela não é saudável, porque ela não tem fibra e o óleo, quando é levado a uma alta temperatura, ele se torna muito prejudicial e realmente essa gordura vai ser incorporada ao nosso organismo com muito prejuízo. Então, não é recomendável mesmo a fritura. E você pode trocar pelo assado, uma batata assada, outros alimentos assados, grelhados, que vão meio que substituir, né? Tá vendo? Tem a saída, né? Mas eu tô vendo aqui essa cesta de frutas aqui, ó. E uma coisa que eu vejo bastante, conheço muita pessoa que faz isso, é o seguinte, pegar a maçã, tirar a casca dela e comer. A casca também é importante nesse alimento, né? Sim. Os vegetais, as frutas que a gente pode ingerir com casca, a gente pode higienizar bem, né? Deixando eles de molho numa solução e tudo, e ingerir com casca. É no caso da goiaba, da maçã, da pera, né? Porque eles vão ter fibra. E essa fibra é uma fibra insolúvel. É uma fibra que a gente não vai absorver, mas ela vai ajudar a manter e a formar um bolo fecal que vai fazer com que ela passe pelo intestino, limpando, levando as toxinas, trazendo assim uma saúde para o intestino. Então, mastigando o alimento, porque quando você come um alimento com mais fibras, um alimento mais rígido, esforça você a mastigar, né? E a digestão começa na boca. Então, é super importante para uma boa digestão, uma boa excreção, uma boa mastigação. Então, você gastar tempo mesmo mastigando. E além da saciedade, porque muita gente come muito por conta que come muito rápido. Alimentos de textura muito mole. E aí, então, realmente isso vai prejudicando. Enquanto se você come com casca e cru, por exemplo, uma cenoura crua, força você a mastigar bem aquele alimento. Tá explicado. Agora temos aqui as folhas, né? As folhas. O pessoal que fala, gosta de salada, então essa pessoa é muito saudável, é fit. Realmente é importante ter isso também na alimentação, né? Sim, as folhas, elas são ricas em fibras, né, na verdade. Elas são fibras também que nós não vamos absorver, mas o que nós absorvemos desses alimentos? São os minerais. Então, eles são ricos em minerais, que também eu preciso de uma boa mastigação, mas eu não devo colocar óleo na salada, porque o óleo vai impedir a absorção desses minerais. Então, eu preciso mastigar bem, eu posso colocar um limão, um sal, uma sementinha torrada, mas exige uma boa mastigação, mas não com óleo. O uso de azeite, ele pode impedir a absorção desses minerais. Mas eu posso realmente fazer um suco verde também, ajuda bastante. Apesar a fibra já foi batida, mas ele também auxilia no funcionamento. E é assim, aqui nós temos espinafre, alface, couve. Então, são todos alimentos riquíssimos em minerais, principalmente o ferro, né? Então, que ao passar pelo intestino, é ali que ele vai ser absorvido. Mas, para isso, o intestino tem que estar limpo, eles têm que estar funcionando bem. Não pode ser uma vez por semana, não. Tá. Doutora, agora, por outro canto aqui, eu já vi que tem alguns grãos aqui, estão de molho. Isso realmente é importante deixar, não fazer direto, né? Sim, super importante você deixar aqui o feijão, nós temos aqui o trigo, a quinoa, de molho, no mínimo 2 horas. Tá? Se você esqueceu de deixar durante a noite, é muito bom deixar à noite. Mas se você acabou esquecendo, você pode deixar pela manhã, mínimo de 2 horas. E aí você troca a água e quando você cozinhar, a formação de gases vai ser menor. Vai cozinhar mais rápido e vai fazer com que não produza tantos gases. Porque muitas pessoas não comem feijões por conta dos gases, né? Porque as fibras podem produzir gases, mas também depende da combinação. Se você você ingere muita variedade de alimento, você pode aumentar a formação de gases. E quando você deixa os grãos e os cereais de molho, você diminui essa formação. Então, fazendo uma melhor digestão. Tá, então, você que já está pensando no dia seguinte já cozinhar feijão, deixa à noite. Aproveita lá, pega um tempinho, já deixa lá no dia seguinte, vai estar tudo prontinho já. E também falar da água, que também é super importante e é bom sempre ressaltar, né? Com certeza. Ao ingerir bastante fibras, nós precisamos de água, porque sem a água, o nosso bolo fecal vai ficar duro, você não vai conseguir ter uma boa evacuação. Então, não se esqueça, no mínimo 8 copos de água por dia, não junto com o alimento, mas antes e após, né, um tempo antes e após, para que você tenha, então, uma boa eliminação. Tá certo. Pegaram as dicas aí, anotaram tudinho? Doutora,
Muito obrigado pela senhora estar aqui com a gente, passando essas dicas, nos esclarecendo algumas dúvidas aqui. Muito bom da sua participação. Um prazer estar com vocês. Uma boa tarde. Volto com vocês aí no estúdio agora. Quem sabe vou pegar alguma coisinha que conseguir levar para casa, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Lucas. Enquanto o Lucas estava falando, a gente fez uma consulta à parte aqui, né, Cris? Foi. Deu até um momento aqui que eu vou dizer assim, ó, eu vou ter que relatar para vocês aqui, porque é tão gostoso quando a sala de conversa vira uma sala de conversa, a gente troca informações, eu espero que isso esteja acontecendo aí na sua casa. Um abraço também aí para o Lucas, a nutricionista. O Lucas faz um ótimo trabalho. Esse menino é bom no Novo Tempo. Obrigado por deixar o Luquinhas aqui com a gente. Enquanto isso, a gente estava falando dessa síndrome do intestino irritável. Porque alguns daqueles alimentos que foram falados ali, por exemplo, as cascas, né? Como eu tenho gente em casa, falei, já ouvi falar que aquelas cascas ali não dá. Aí a gente jogou essa conversa aqui e o Cris fez a consulta dele. Vai lá, Cris. E eu perguntei assim, doutor, quais frutas nesse sentido, numa fase aguda, a gente tem que evitar justamente o problema que a mãe também da Patrícia tem. Aí o senhor citou algumas frutas aqui, né, doutor? Isso, para quem tem síndrome do intestino irritável, o ideal é que a gente evite manga, melancia, maçã e pera, né? Aí eu fiz uma pergunta depois, só para vocês entenderem um momento engraçado. Eu perguntei assim, né? ó, e doutor, acabou com o meu doutor, cardápio. por favor, aí depois a gente ia dar uma música, doutor, e o que pode? Aí ele falou para mim com um olhar assim, todas as outras. Claro, né? Faça a matemática você mesmo. Mas, doutor, então como é bom, agora tirando a brincadeira de lado dessa fase gostosa que a gente teve aqui, a informação, porque você tem um desconforto estomacal que está te gerando uma cefaleia, uma dor de cabeça. E aí o que acontece? Você toma um remédio para dor de cabeça que faz mal para o estômago e fica num ciclo de dor desnecessário por falta de informação. Justamente, mãe de Patrícia. Não pode tal fruta. Gente, que informação valiosa para quem sente dor e tem problema no estômago, não é verdade? Tem uma coisa interessante nessa proposta da mudança do hábito. Normalmente nós olhamos para o que não pode, mas nós não pensamos na lista que pode. Então toda mudança de hábito, às vezes, gera na gente assim, vai ser um martírio. Lógico, quando eu vou ter que deixar de uma coisa que eu gosto, mas existe um vasto campo, né, daquilo que se pode. Então vamos focar no que pode e não no que não pode. Agora a gente podia também falar aqui sobre a absorção dos nutrientes, porque às vezes a pessoa está se alimentando bem, até relativamente tem uma fase, né, de eliminação, vamos dizer assim, correta, mas ela não está absorvendo os alimentos. Como é que a gente vai saber? Qual que é o alerta? Será que o que eu estou comendo está fazendo bem para o meu organismo como um todo? Olha que interessante, né? A gente podia até aliar a observação do pastor com a sua e com um comentário da Nilvânia, que é a nossa nutricionista. Um exemplo, ela comentou sobre gorduras de frituras. Isso é um dos piores alimentos que tem para nós em termos de saúde. Comentei com o pastor que ele é o nosso veneno que faz com que o intestino fique ruim. E isso não é culpa nossa. O instinto primitivo nosso da era pré-histórica dizia que a gente deveria se alimentar com gorduras, inclusive a picanha, digamos assim, da época do pré-histórico era o tutano, onde tinham mais gorduras. E isso ficou para nós até hoje. Então hoje, quando você passa próximo de uma lanchonete que tem cheiro de fritura e você fica com vontade, não é culpa sua, a culpa é desse instinto. O que a gente recomenda hoje em dia é o seguinte, como o Cris falou, se você tiver uma dor ou uma distensão e você vai tomar uma medicação, eu costumo comparar isso como se fosse um alarme de uma casa. Você a todo momento tem a sua casa sendo roubada por ladrões. E aí você vai lá para resolver o problema, corta o alarme. Vai parar de entrar ladrões na sua casa? Não. Você só vai cortar o alarme. Então, a grande questão é a gente ir atrás da segurança e tirar o ladrão dentro de casa. O nosso ladrão, no caso, seria a gente fazer com que a nossa absorção fosse melhor. E a absorção é exatamente isso. São alimentos que são mais digeríveis. A gente até costuma falar que são alimentos fora de dieta FODMAPs, que é uma sigla em inglês, que são de carboidratos de baixa absorção e que acabam dando estufamento e dor abdominal. Só que isso nem sempre é muito fácil, né? Então, para a gente fazer uma troca de uma coisa boa por outra boa que para você é nesse momento, eu sempre recomendo que a gente busque alguma coisa compatível. Então, nem sempre é o alimento.
O alimento é a mesma categoria, mas às vezes é você andar de bicicleta, às vezes é você ficar mais tempo com sua família. Isso tudo vai gerar para você endorfina e a dopamina que a gente comentou. Fez isso, você automaticamente já está fazendo uma troca de hormônios e neurotransmissores bons. E o seu cérebro vai interpretar de uma maneira boa. Ele fala, opa, agora eu estou viciado em uma coisa boa. E vai esquecer um pouco esses carboidratos aí de baixa absorção e as gorduras em geral. Agora, Queria fazer Faça, pastor. Posso fazer só uma Fique à vontade, observaçãozinha? Porque claro. é interessante a gente pensar nesse ar instintivo que a gente tem, né? É bem interessante. E Deus vai, na palavra, por exemplo, orientar a gente dentro desses hábitos alimentares pós-dilúvio, por exemplo, que a gente tem, do que se pode e do que não se pode comer, dentro daquilo que o Senhor abre como agora é permitido diante da nova realidade da Terra, porque instintivamente o ser humano vai acabar querendo comer todas as coisas e Deus, como Criador, diz assim, não, isso você pode comer, isso você não pode, mas é bem interessante essa Era mais ou menos nessa linha que eu ia complementar também, a gente estava no mesmo pensamento, muito bom. Agora eu fico pensando também o seguinte, ó, aqui nesse canto, deve ter um sofá aqui que a dona Maria está perguntando. Aqui nesse canto, aqui deve ter alguém no smartphone, no NT Play perguntando, será que eu estou imaginando ou essa pessoa já mandou essa participação para a gente, Patrícia? Já mandou e a gente quer ler agora a participação na tela. A Mirela de Deus, ela fala assim, estava com ATM, intestino dolorido, vivia tendo diarreia. Aí tirei lactose, não passou total. Aí tirei o glúten também, parece com a sua história, hein, Cris? Mas se o estresse estiver alto, ainda interfere no intestino, mesmo com uma alimentação balanceada? Na verdade, é uma pergunta, né? No meu caso, sim, porque aí você tem que melhorar o eixo emocional, mas o doutor vai complementar, porque, um exemplo, o alimento vai ajudar nesse quesito. Mas se o emocional, você não tratar essa caixinha também, você vai estar mandando informação para ele lá que o negócio não está funcionando direito, não é verdade, doutor? Isso aí, Cris. Essa pergunta boa, Mirela, na verdade ela engloba o que a gente já estava conversando a respeito da multifatoriedade do tratamento. E a grande questão de tudo é que não existe só o eixo da absorção do intestino. Existe aquela via que eu comentei que é a elétrica. Então existe uma rede grande ao redor do intestino, por volta de 500 milhões de neurônios, e que elas são muito sensíveis. Ou seja, a cada momento que você tem um embate em casa, um problema emocional, ele pode descarregar uma alteração e basicamente dar um tilt no intestino. Ele vai fazer com que o intestino fique meio bobo e não consiga fazer... Mas para controlar, a gente fala de uma parte psicológica, mas precisaria de uma intervenção psiquiátrica, algum remédio para poder controlar essas emoções? Porque a vida é isso, né? Os altos e baixos. Uma hora você está bem, outra hora você não está. E aí, como é que faz? Vai sempre sentir dor, né? Isso, importante. Na verdade, a gente tem fases e evoluções diferentes. A primeira etapa é você tentar fazer essa conciliação sozinho mesmo. Não conseguiu? Existe, de fato, a necessidade de procurar o seu médico. Então, um dos médicos que vai ajudar nesse processo é o psiquiatra, de fato, ou o psicólogo. Mas não necessariamente com a linha de tomada de medicações. Eventualmente, somente com a exteriorização e o bate-papo, você consegue melhorar esse emocional e acaba fazendo com que tenha essa produção de neurotransmissores que eu comentei, que fazem com que o cérebro fique um pouquinho mais feliz, digamos assim. Gostei das substituições, né? Vai pedalar. Tá nervoso, vai pescar, né, Cris? Pra praia, né? Vamos pra praia, pastor, eu vou pra praia, pode deixar. Eu troquei de emprego, né? Vim para Novo Tempo, aí tem que colocar o background. Só que você tem que fazer uma aposta aí entre o bolso que você está vivendo, rede de apoio, né? Que você troca de emprego, a mulher cobrando. Tem que sentar e dizer assim, eu quero ter qualidade de vida. Só que isso, ó, coisas a curto, médio e a longo prazo, porque senão o próprio processo vai te engolir. Entendeu? Dica, depois dos intervalos a gente vai falar mais sobre isso. É uma caminhada longa, né, Patrícia? Com certeza. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com esse assunto que parece que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a gente. A gente está falando sobre emoções. De que maneira que a sua relação com o intestino tem a ver com o seu humor, com o seu estresse, com a sua dor. E aí a gente está trazendo alguns assuntos, está conversando sobre o todo, mas a gente achou prudente na produção falar um pouco sobre a síndrome do intestino irritável,
que é uma das doenças do intestino que estão totalmente relacionadas a essa questão emocional. E aí a gente trouxe o Dr. Walter aqui para a TV e vamos colocar algumas situações, né, alguns sintomas para a gente começar a identificar, sabe que eu tenho isso, né? Que é uma das doenças que o Cris tem, né? E que ele foi identificando e foi mudando a alimentação, mudando todo esse processo, né? Vamos jogar aqui para a TV e vamos ver alguns dos sintomas e vamos comentar eles e de repente fazer o diagnóstico aí. Não um diagnóstico completo, mas, né, dar um alerta para você aí de casa. Desconforto abdominal. Acho que tem um pouco a ver com o que a Nilvânia falou sobre as farinhas, né, brancas que ficam presas no intestino. Tem a ver isso ou não? Isso, tem sim. A síndrome do intestino irritável, na verdade, ela é uma das vertentes da alteração do eixo cérebro-intestinal. Então, a grande questão é, tudo que te der sobrecarga intestinal pode dar alguma alteração e, se ela for prolongada, virar uma doença em si. Então, sintomas como desconforto abdominal, dor ou alteração de hábito intestinal com diarreia e intestino preso, se elas prolongarem demais, até 3 meses ou mais, já é um sinal de alerta. Recomenda-se que procure um médico para fazer essa avaliação. E, de fato, o desconforto abdominal tem tudo a ver com distensão abdominal. A gente já percebeu que quando os alimentos não são bem digeridos no intestino, eles estufam e o estufamento pode dar um desconforto abdominal. Então, esse é um dos sintomas dessa síndrome. Podemos jogar na tela mais um sintoma, né? Chegando. Dor e cólicas. Aí também que é associada à diarreia, né? Você tem a diarreia e continua com dor e às vezes gases, alguma coisa nesse sentido, ou não? Isso também. Na verdade, a síndrome do intestino irritável, ela até é classificada nos 2 polos aí, entre a vertente de constipação, que é o intestino preso, e a diarreia. E no meio do caminho pode ter essa alternância. O que acontece de fato é que a gente tem uma alteração na motilidade, que é a movimentação do intestino. Então, ao redor do intestino tem neurônios, que são as nossas redes de nervos, e se elas tiverem algum problema e der um tilt, ela acaba fazendo um movimento muito maior, que pode dar essa dor em cólica aqui. Então, é um sintoma que deve-se ter atenção. A gente está falando mais do final, né, desse processo digestivo, que é a sua especialidade, mas a gente sabe que tudo começa pela boca, né? A mastigação, a questão da salivação, e aí o senhor está falando dos movimentos que começam desde a deglutição, né? Exato, na verdade o trato gastrointestinal ele vem desde a boca até a gente digerir todo o alimento. Então, importantíssimo, por exemplo, pessoas que têm muita dor de estômago quando tem que fazer alguma coisa que é importante para ela, provavelmente está produzindo muito ácido, e aí pode dar um sintoma também, não necessariamente da síndrome do intestino irritável, né? E talvez melhorando um pouco a alimentação, na hora de comer, o intestino vai diminuir a acidez, ou vai aumentar a acidez, como o senhor falou, e aí começa desde aqui, né, doutor? Exatamente. Então, a mudança precisa ser completa. Vamos começar, na verdade, vamos trazer mais um sintoma. É o que o senhor já tinha falado, né? A alternância sobre os 2 polos, né? Às vezes está num período só de diarreia, às vezes está num período só de prisão de ventre, é isso? Isso é interessante a gente lembrar que uma das partes que a gente nunca fala, a gente costuma falar do corpo e do órgão, mas dentro do órgão também tem uma entidade muito importante que é a nossa microbiota, a flora bacteriana intestinal. Então, nós temos mais ou menos 100 trilhões de bactérias dentro do corpo e essas bactérias específicas do intestino são muito importantes para nós. Elas fazem parte da digestão e, se elas não estão bem, elas fazem com que tenha uma alternância dessa absorção e, por isso, às vezes fica mais líquido, às vezes mais seco. Então, quando os probióticos, né? Probióticos, exatamente. Que a gente fala, né? O kefir, né? Que está na moda da dieta. Eu tô ligada, doutor, tô sempre ali vendo. Mas quando não tá legal, então pode dar as 2 coisas? Não é só a diarreia, não é só porque eu tô tendo diarreia, é que eu não tô absorvendo a minha como fala? Os nutrientes, os nutrientes estão absorvidos corretamente, é isso? É isso aí. Achei que fosse só da diarreia, mas não. Não, às vezes acontece de ter a absorção de líquidos. O intestino ele fica tão lento que as fezes ficam paradas muito tempo,
perde líquido para fora do intestino e as fezes ficam secas. Isso é um sinal de que está em mau andamento de absorção de nutrientes. Tá, e agora eu vou trazer para mim a pergunta do começo do programa, que é a questão da Covid, que está totalmente interligada com essa questão gastrointestinal. O que acontece? Por que eu posso estar com prisão de ventre? Seria a falta desses probióticos? A questão do Covid... Está ruim a coisa lá. Ela é mais delicada porque ela tem vários fatores, né? Então, em primeiro lugar, a doença, de fato, ela tem essa possibilidade de alteração, porque tem alguns receptores dela que se chamam enzimas conversoras de angiotensina. O nome não importa, mas ela é importante por quê? Porque ela tem muito predomínio nos pulmões e no intestino, ou seja, a partir do momento que você contrai o vírus do Covid, você acaba tendo essa difusão no intestino também. Então, por volta de 40% das pessoas que tiveram Covid, elas relatam que tem alguma alteração de fato intestinal, por conta já da contaminação. Agora, engloba-se nisso o ambiente que você está, a insegurança de que você está com a saúde comprometida, não sabe se vai sair dessa ou não, e mais ainda os medicamentos. Então, nesse período, a maioria das vezes você toma muitos medicamentos e isso altera também a completamente. microbiota. É um antibiótico forte, que dá uma dor no estômago, às vezes diarreia. Exatamente. Uma coisa que a gente não falou ainda aqui no programa, eu vou jogar a última, mas vou deixar aí no ar, de repente na roda de conversa a gente volta, sobre a água, né? Eu acho que a gente falou lá com a nutricionista e o Lucas, mas a gente podia dar uma falada aí na água para poder melhorar essa questão da prisão de ventre e tal. Boa. Sensação de esvaziamento completo do intestino. Toda vez que a pessoa evacua, ela tem que ter essa sensação? Sensação de esvaziamento completo, né? Seria o ideal. Então, olha só que interessante. Essa ilustração aqui, ela traz para nós o desenho do intestino grosso, que a gente chama de cólon, né? Então, para aqueles que já tiveram apendicite, ele ficaria aqui, por exemplo. E aqui é o ânus, né? O final da evacuação. Nessa região final do intestino, que é o reto, a gente tem alguns sensores também. Eles são os principais responsáveis da vontade de evacuação. Então, ou seja, a cada vez que entram fezes lá e ele dá uma distensão lateral, ele sinaliza para você, está na hora de evacuar ir no banheiro. O que acontece é que às vezes esses sensores eles perdem a função dele e ficam um pouco confusos, principalmente na síndrome do intestino irritável. Então, toda vez que as fezes caem lá, ele tem que dar o fenômeno de distensão para acionar essa vontade. E às vezes ele não aciona total, você evacua incompleto e aí fica com essa sensação. E vice-versa, muitas vezes está vazio, mas ainda está com a sensação. Então é um dos sinais possíveis da síndrome do intestino irritável também. Então, só para fechar esse momentinho aqui, e a água? Como é que a água ajudaria nesse processo para uma pessoa que tem uma síndrome dessa? Ela também ajudaria? Ou só para a pessoa que está normal? Não, perfeito. Essa colocação fundamental. Eu costumo falar que a ingestão, por exemplo, de fibras, que para pessoas normais, que não estão com doença do síndrome do intestino irritável, são muito recomendadas no dia a dia. Mas de nada adianta comer 2 toneladas de fibras se não hidratar. A grande questão é essa. As fezes elas são formadas por fibras, algumas delas fazem um arcabouço e outras uma esponjinha. Essa esponjinha só vai estufar se você jogar a hidratação. E aí vai fazer o formato de fezes pastosas. Então, o ideal seria que todos nós tomássemos por volta de 2 a 3 litros de líquidos por dia. E lembrando que, se tem água dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele interpreta como que está sobrando. Então, ele não vai restringir para você. Aí, as fezes ficam mais pastosas e melhor formadas, né? O senhor falou sobre líquido, suco entra, chás Boa. E água de coco. Café não. Café não. E nem álcool. A gente leva em consideração os líquidos, sucos naturais e água. Água de coco também, é claro. Por que não o suco de caixinha, por exemplo? Ele vem com muita quantidade de açúcar, que é um carboidrato de difícil absorção. E ele pode ser um dos irritadores no nosso intestino. Então, não se recomenda a utilização deles. Agora, um detalhe importante da água é que existe uma fórmula muito importante para nós no meio da medicina, que é do ciclo de Krebs, que a água mais CO2 dá energia. Então, são 2 moléculas simples. O CO2 está no ar, a água muitas vezes não está. E por vezes você está em casa
cansado, sem energia e não sabe de onde vem. É porque você não está respeitando a lei natural de dar água para hidratação para poder formar e produzir ATP, que é uma energia nossa. Perfeito. Às vezes é então essa, ai, tô cansada e nossa, adorei a explicação e eu acho que você aí de casa também está precisando de outras explicações. Então vamos aproveitar esse momento. A diretora falou assim, vamos jogar na tela as perguntas para ficar mais próximo do público e tentar responder o maior número de questões. Pode jogar. A Mari fala assim, boa tarde Mari. Já ouvi falar que o ideal é irmos ao banheiro a cada refeição. Eu vou uma vez por dia. É normal? Me explica sobre o psyllium. Faço uso dele com água algumas vezes na semana. Ele é bom? Agradecendo aqui. Oi, Mari, prazer. Em relação a essa frequência, nem sempre. A gente não leva em consideração muitas vezes a quantidade de vezes que você vai no dia ou se vai uma vez a cada 3 dias. O mais importante de tudo é que você consiga ter as fezes com consistência pastosa. Eu acho que esse é o melhor parâmetro para você. E em relação ao psyllium, o psyllium, na verdade, ele é uma substância que é feita para estufar, né? Ela é como se fosse uma gelatininha que você coloca e quando hidrata, ele estufa. E acaba que ela tem uma utilização mais para saciedade do que para nutrição. É mais para dieta, né? Mais para dieta. Você está querendo diminuir o carboidrato, está querendo... Tô ligado, tô falando para o senhor. Vamos jogar aqui mais uma pergunta. A Edilma fala assim, tenho muitos problemas com gases. O que pode ser a causa? Sinto o estômago distendido e dolorido. Sou vegetariana, evito refinados, doces, frituras. E também está agradecendo aqui. Muito obrigada. O que acontece? Às vezes a gente faz essa mudança que a gente estava falando, né? Ah, de repente eu não como mais carne. Ah, de repente estou bebendo bastante água. Ah, não como as frituras que você tinha comentado lá no começo. Mas e aí? Ainda não está com uma boa qualidade intestinal, né? Isso aí, Dilma. Aquilo que a gente falou, né? Nem sempre o rótulo de vegetariano, ele pode trazer para você um conjunto de bons nutrientes. Muitas vezes para você não está funcionando. Então, por exemplo, a gente costuma falar que tem um grupo de fermentadores, que a gente hoje nomeia com uma sigla em inglês que é FODMAPs, que são carboidratos de baixa absorção. O feijão e a couve estão no meio, e a cebola também. Como fazer? Você é vegetariano, você pode fazer uso desses alimentos, mas eles são fermentadores. E outro exemplo, repolho. Muito bom, gostoso, mas é um fermentador também. Então, eu não digo que você tenha que parar de fazer ingestão desses alimentos, mas é bom você ter bom senso, sempre separar no dia a dia. E observar, né? Porque eu acho que cada ser humano é único, né? Então, às vezes, para uma pessoa, os gases podem vir da fermentação do feijão. Tem também as dicas de deixar o feijão de molho, né? Da noite para o dia, não sei se é verdade, né? Para diminuir esses gases. Às vezes, tirar a cebola, quem sabe, né? Então, são coisas que a gente pode testar, né? Cada ser humano é único. Correto? É isso aí. Então vamos sentar para a conversa, que agora a gente vai falar de um tema, né, Cris? Verdade. Que está acontecendo. Primeiro já dá os parabéns para o doutor. Nossa, já muito anota didático, a produção né? aí, ó. Vamos conseguir outras pautas aí, Bruno. Sabe aqueles profissionais para fazer um quadro no programa? Agora com o doutor Mioto, o assunto de hoje é estômago e o dia a dia. Tá aí, gente. Eu estou motivado, Cris. Tá? Para continuar meu processo de mudança. Depois de hoje, estou mais motivado ainda. Porque não é só deixar, escolher as boas coisas que a gente tem para fazer. Eu estou motivada para pedir a receita dos probióticos. Estou tomando, vale a pena. Sobre os probióticos. Qual que é a quantidade de água, o que eu estou fazendo de errado. Estou fazendo exercício, estou tirando as farinhas, estou bebendo água, não está adiantando? Agora, Patrícia, uma das questões que nós colocamos aqui hoje, que eu achei muito importante, o doutor assinou embaixo aqui, nosso profissional, é o ser como um ser integral. Nós falamos aqui da questão da fisiologia, a questão do estômago, mas a questão psicológica, e nós temos também a linha espiritual. E agora, né, tem os 10 dias de oração, esse projeto maravilhoso da Igreja Adventista, e que o nosso projeto de web aqui também comprou uma participação muito especial. E a cada dia, desde o dia 18, vai até o dia 27 agora, todos os dias, 19 horas, tem uma live especial. Cada dia tem um assunto, cada dia tem um orador.
E agora, é claro que aqui na nossa família, você vai ter acesso, vai bater um papo com o orador de hoje. Você já sabe quem é? Se não sabe, a gente vai dar um spoiler para você. Estamos recebendo aqui no nosso programa o pastor Antônio Torres, pastor Toninho, né, que é o diretor aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, da TV. Pastor, não quero você puxar saco, hein, pastor? Que elegância, me perdoa, hein, pastor? Obrigado. Tem gente que fala que eu sou puxar saco do pastor Toninho. Não, é que eu falo a verdade aqui, pastor. Se o senhor espirrar, saúde, muito boa tarde. Oi, Cris, que alegria cumprimentar você, a Patrícia, o pastor Gilmar, o nosso convidado que está conosco hoje. É um prazer estar com vocês. Uma bênção muito grande, o Entre Família tem cumprido a sua missão e vocês estão de parabéns com todos os telespectadores por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, pastor. Estamos juntos na esperança. Pastor, e o tema hoje é um tema que o senhor, né, já participou várias vezes aqui no nosso programa. São questões financeiras. A gente tem uma revista muito especial aqui. O senhor tem um quadro que é o Saldo Extra, né? E isso, na verdade, não é um querer da Novo Tempo, é uma necessidade. Quantas vezes a gente já trouxe pautas aqui, a gente sabe que 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio, muitas vezes está ligado com uma administração financeira. A gente sabe que a Bíblia tem muitas dicas, então hoje na nossa live às 19 horas, quem tem esse problema pode dar um pulinho lá que vai encontrar várias dicas especiais. É isto mesmo, Cris. O que acontece é que se nós vamos falar do bem-estar da família e os 10 dias de oração estão tendo como tema a família, a educação, relacionamento conjugal, o bem-estar em todos os aspectos, nós tínhamos que ter um espaço para falar de finanças, porque as finanças, elas exercem uma influência muito grande para o bem-estar da família, para a educação dos filhos, para o cuidado da saúde, exerce uma influência muito grande para a realização dos sonhos da família e também no relacionamento com Deus. Então, nós vamos dedicar um espaço hoje, na nossa live, para orar com as pessoas que precisam de uma bênção na questão financeira e, claro, né, Cris, Patrícia, vamos trazer conselhos para que as pessoas vivam bem com as suas finanças. E eu vou trazer um ingrediente aqui muito especial, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Que bênção, coisa boa. E tem muita gente, pastor, que se engana um pouquinho. A gente acaba queimando alguns mitos aqui no programa. Um exemplo, a gente sabe que o poder grandioso de Deus e a gente sabe o poder que Deus deu, por exemplo, para os psicólogos, não tem um problema nenhum a gente ir um psicólogo. E tem gente que fala que, às vezes, uma pessoa que tem dinheiro ou boas posses não pode exercer a sua fé. Na verdade, as coisas podem andarem juntos, né? A gente vê pessoas que conseguem se organizarem, a gente tem conselhos nos provérbios, inclusive até para emprestar dinheiro e tudo. Então, a Bíblia é sábia em fazer com que você, na busca de ter o sustento de cada dia, possa ter um bom uso nesse sentido, né, pastor? Sem dúvida, Cris. Entre vários textos da Bíblia que eu amo e que tem a ver com finanças, e a Bíblia é um livro de educação financeira. Você vai encontrar conselhos sobre planejamento, sobre orçamento, sobre reserva, os cuidados que você deve ter, instrução, honestidade, integridade, como o trabalho pode fazer diferença na vida financeira. Então, a Bíblia é um livro de educação financeira. E sobre isso que você falou, lá no livro de Salmos, o Salmo de número 112, ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Agora, Cris, Patrícia, pastor Gilmar, vocês que estão aí no estúdio e cada um que está assistindo agora, ouça o que diz o verso 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. É o que você disse, Cris. A prosperidade e a riqueza, essas palavras, fazem parte do vocabulário divino. É possível uma pessoa ser fiel a Deus e viver bem com as suas finanças? Claro que sim, até porque uma pessoa que tem a vida financeira equilibrada, esta pessoa com toda certeza vai ser fiel a Deus, vai ajudar o seu próximo cumprindo o grande mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos, vai ajudar tremendamente na pregação do Evangelho. Nós temos vários anjos da esperança que fazem doações generosas para Novo Tempo, estão nos ajudando a levar a mensagem da Palavra de Deus a milhões de pessoas. Eu quero dizer a todos vocês que estão aí, quem sabe, passando por alguma dificuldade financeira, Deus tem um plano para a sua vida. Se você quiser conhecer um pouco mais desse plano e entender como Deus pode fazer diferença na sua vida, você está convidado para a live de hoje, 19 horas, no YouTube da TV, no YouTube da rádio. Você fique ligado com a gente. Eu afirmo, Cris, que existem bênçãos esperando por todos nós hoje na nossa live.
Valeu, pastor. Um grande abraço. Até às 19 horas. A gente se fala juntos na esperança. É isso aí. A Patrícia, o pastor Gilmar, o nosso convidado que está aqui hoje. Muito obrigado. Que Deus siga abençoando todos vocês. Valeu. Grande abraço. Tá aí, pastor Toninho aqui com a gente. 19 horas, youtube.com/Rede Novo Tempo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Olha, vai estar bênção, hein? Vamos fazer o seguinte, voltando para o nosso assunto aqui, né, Patrícia? Agora é intervalo. Vamos fazer o seguinte, depois desse recado... Ana vai ter um Não, infarto. a Ana aqui, a nossa diretora, falou, Cris, vamos para o intervalo, tem muita gente participando, o assunto é fantástico, mas a gente tinha que dar uma pausa aqui para avisar você. Não dá, a live hoje está imperdível, pô. Vamos fazer o seguinte, coloca na agenda, toma aquela aguinha, quantidade, hein? 2,5 litros, já tomou? O quê? Meio copo? Corre lá, menina, pega o teu squeeze enquanto a gente vai para o intervalo e volta já já. E o Entre Família está de volta com esse assunto aí que é polêmico. Como é que está a sua saúde intestinal? Você acha que tem alguma ligação ou não com a sua questão emocional, com o seu cérebro? Você está pensando bem, você está estressado, você está com alguns problemas, um desarranjo? Como é que está a sua saúde emocional? São algumas perguntas que a gente está colocando no programa de hoje, o doutor está respondendo várias questões, você de casa está falando, mas a gente quer dar um presente para vocês. A gente está falando da revista Fique Leve. Alguns cientistas, né, tem algumas questões científicas que falam sobre o uso da água, né? O doutor falou aqui na TV com a gente, conversou sobre a água como um vetor para melhorar a questão intestinal. E a gente tem alguns artigos científicos que comprovam isso. Então, além de somatizar, fechar aqui os assuntos que a gente está falando no programa de hoje, a gente quer dar um pouquinho mais para você, um presente. É pouco tempo a gente falar, tem 1 hora de programa, 1h30 de programa, e a gente sabe que a revista, né, o conhecimento ele vem, você ouve, você vê e você escreve. Então aqui tem exercícios práticos, você pode entrar em contato com a Escola Bíblica Digital e pode conseguir isso aqui, por exemplo, no seu WhatsApp ou pelo correio. É gratuita essa revista falando sobre saúde, saúde do ser como um todo. Então você pode também apontar a sua câmera para o celular, acho que o QR Code vai aparecer agora. Isso, você vai cair direto lá na página e vai solicitar, eu quero uma revista dessa para falar sobre temas tão relevantes que tem para a nossa saúde. Ou então você pode entrar em contato através do WhatsApp 98244449 ou 2127-3121. O telefone está aparecendo aqui na sua tela, eu posso ter falado um 4 a mais, mas está aí para você. O importante é pedir. Vamos deixar mais um pouquinho para você poder anotar e pedir para a gente. Essa revista toda especial, elaborada pela Escola Bíblica da Novo Tempo. E aí, Cris, a gente continua falando e a gente quer ouvir o pessoal de casa, não é? É o povo aqui, né? O povo faz o programa com a gente, aqui a gente faz juntos esse programa, o povo está aqui fazendo consulta grátis, a Patrícia já fez, no intervalo o pastor Batistotti já estava fazendo a dele, chegou para o médico, assim, eu fiz uma mudança agora, tem a ver com o intestino, então houve uma economia aqui de alguns zeros, depois a gente vai ter que dar um presente para o nosso doutor aqui, mas você é um presente, então vamos lá, a sua participação na tela aqui, você tem consulta aqui agora grátis, o doutor está sentado com você aí, agora é a dona Benedita, Titinha, é isso? Ditinha, ai que legal, mandou até o apelido, que intimidade a gente tem, obrigado. Boa tarde, sempre acompanho o programa, é interessante saber que esses hormônios são produzidos no intestino. Parabéns pelo assunto de hoje, grande abraço a todos, obrigado, Benedita. Benedita, você gosta da questão da nossa pauta. Tá chegando mais gente por aí agora, Patrícia. Vamos lá, a Cida fala assim, tem um problema com gás intestinal, gases, né? Eu sou uma pessoa que se irrita fácil, com pavio curto, pode ter alguma coisa a ver? Gases e pavio curto? Com certeza. Cida, você acabou de fazer a denominação do que a gente brinca que é uma pessoa enfesada. Então, o intestino ele tem um comportamento diferenciado em questão de distensão. Os nossos sensores do corpo humano eles são baseados em dor, calor, pressão, mas do intestino basicamente de pressão. Então, olha que interessante, nós temos 4 metros de intestino no nosso corpo. Se a gente abrir ele e espalhar nessa área de superfície, a gente chega a 250 metros quadrados. É quase uma quadra de tênis, de tanta área de absorção. Se você não tiver uma boa absorção dessa área aqui, você acaba tendo muita distensão abdominal e isso aciona os sensores cerebrais para você ficar irritado. Um detalhe, uma pesquisa importante que foi feita pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela diz isso. 3.000 mulheres foram entrevistadas,
2/3 elas se queixaram de distensão abdominal e dor. Dessas mulheres, 90% dizia que essa distensão mudava o dia a dia dela com mau humor e com menor concentração. Ou seja, até no trabalho e na sua produtividade, ainda tem essa alteração e compromete o seu rendimento. Interessante. Bom, a gente está falando aqui do ser como um todo, né? A gente está falando, já falamos da questão física, né? Estamos todo o programa falando da questão física, já falamos da questão financeira, oração, né? As coisas que têm acontecido no ser humano como um todo, já falamos de alimentação e agora a gente vai falar de psicologia. Né? A gente já demonstrou durante o programa que tem sim uma relação direta, essa resposta já foi mais do que respondida, mas a gente queria chamar a Eneida, nossa psicóloga, que veio passar aqui, dar a sua participação, sua contribuição sobre como que chegam as pessoas no seu consultório. Oi, Eneida, tudo bem? Bem-vinda! Eu queria saber, as pessoas chegam estressadas. Você, no momento, aciona assim, será que essa pessoa está com a questão intestinal ok? Ou de cara você... Como é que é esse primeiro contato com uma pessoa estressada, irritada, triste, deprimida, que são alguns dos sintomas que a gente falou aqui hoje? Ao mesmo tempo, um prazer estar aqui de novo, viu? Participando com vocês. Ao mesmo tempo em que as pessoas têm essas manifestações que foram faladas, essas também são características e sintomas comuns de ansiedade e depressão. Então, quando a pessoa chega falando algumas questões, elas não falam no consultório de psicologia, logo de imediato, que elas estão com problemas de dor de barriga. À medida que vai acontecendo a sessão, que elas vão falando que tem náuseas com frequência, que elas têm prisão de ventre, que elas têm problema de gases, que elas têm essas características. E aí a gente já vai percebendo. Ao mesmo tempo, não tem como separar, porque o corpo e a mente estão juntos e um vai influenciando o outro, como o médico estava falando. Então, muitas vezes, o adulto ele não fala, ele consegue dizer assim, meu filhinho lá na escola, hoje ele ia para a escola, ficou se queixando de dor de barriga, ou tem uma apresentação, tem dor de barriga. Mas é muito comum, diante assim, último semestre da faculdade, TCC à vista, problemas gastrointestinais daqueles inimagináveis, eles acabam narrando, porque diz assim, eu não vou poder ir à sessão hoje, porque, olha, eu amanheci com uma dor de barriga terrível. E aí você tenta trabalhar com essa pessoa que ela está com questões emocionais muito sérias, mas ela também está tendo um problema gastrointestinal. Em alguns casos, a pessoa vem para cá depois de ter passado pelo gastrointestinal e não conseguir descobrir o que está acontecendo com ela. Então, isso acontece também. Em outros momentos, ela está aqui e a gente até pede, olha, já está num nível crítico, tamanha ansiedade que a pessoa vem desenvolvendo, já é um nível crítico dela desenvolver realmente problemas mais sérios que a gente pede para ir num especialista. Mas um não dá para ficar sem o outro, viu? É isso que a gente percebe na maior parte do tempo. Não dá para a gente dizer também sempre assim, é o emocional que causou isso, ou isso é resultado do problema intestinal, porque os dois são muito ligados. E é muito bacana quando a gente chega aqui no consultório de psicologia com alguém que vem de uma indicação médica, porque o médico consegue perceber que precisa desse apoio. A pessoa precisa aprender a lidar com as emoções dela, com as dificuldades do dia a dia, porque são enormes, né? Questão financeira, questão de término de relacionamento, como eu já falei antes, final de semestre letivo. Então, tudo isso aparece, mas a pessoa não consegue dizer de imediato que ela está passando por isso, não. Ela se retrai um pouco. Eu gostei dessa sua fala, Eneida. Eu tenho uma pessoa em casa que é extremamente ansiosa, que é a minha mãe. Ela tem vários dos problemas que a gente mencionou aqui, tem até outros que eu nem saberia citar. E aí a gente sempre fala assim, a senhora está tendo isso por conta da questão emocional. E você falou assim, não dá para dizer que isso tem a ver com o emocional, nem que o emocional está causando isso.
Uma outra coisa também, assim, todas as coisas que a gente fala, ela tem um exame que está lá, comprovado, ó, você está com uma gastrite, você tem a bactéria, ó, você tem um problema, você precisa operar divertículos. Então, você tem, não é uma coisa imaginária, mas a gente acha, né, agora que a gente ouve tanto sobre a psicologia, sobre a questão emocional e tudo mais, por que a senhora não vai tratar as suas questões para que essa parte fique um pouco mais fácil, né? Então, essa é a fala minha e das minhas irmãs que a gente luta, mas ainda há o preconceito, né? Em termos de... As pessoas um pouco mais velhas, sei lá, com 60 anos, elas ainda não entendem que a psicologia pode contribuir, que talvez tomar um remédio para ajudar na ansiedade pode melhorar uma coisa dessa porte. Então, assim... Fala para essas mães, para essas mulheres em casa, que elas precisam buscar ajuda, por favor. Olha, a gente fala sempre nos eventos que tem muitas mulheres, na verdade, homens também. Os homens, eles ficam muito mais fechados para falar sobre questões emocionais. Mas a gente fala assim, olha, não importa a idade. A nossa mente, as nossas emoções, elas acontecem aqui dentro. E a ligação do nosso cérebro com o nosso intestino, ela é constante, com o nosso sistema gástrico inteiro, ela é constante. Então, o que acontece aqui, eu vou sentir no meu corpo. E se o meu corpo não está saudável, eu vou ficar deprimida, eu vou ficar mal também, porque não tem como separar. Então, buscar ajuda psicológica é muito importante. Eu digo que muitas vezes, assim, eu tenho casos comprovados. A atividade física é um estilo de vida. Você muda a alimentação, você passa a ter um novo estilo, mas você vai fazer junto. Uma terapia medicamentosa muitas vezes, mas a psicoterapia, ela é essencial. Porque, assim, sabe aquelas dores, aquelas tristezas? A gente já falou aí também numa outra vez. Às vezes nós sentimos dores no nosso corpo que elas são reais. E elas não são coisas da nossa cabeça, mas se nós não trabalharmos a nossa mente, as nossas emoções, nós não vamos dar conta. E o nosso corpo grita, ele fala assim, tá doendo em mim. Então, não importa, hoje a gente tem muito mais mulheres na faixa de 50, 60, até 70 anos, buscando ajuda psicológica, sim. Pode dizer para sua mãe, para todas as outras pessoas que estão assistindo, que a terapia é uma coisa que faz muito bem. Depois que você vai falando sobre o que você sente, num determinado momento você percebe assim, puxa, esse desconforto, ele diminui. E quando ele vai diminuindo, é um alívio para a pessoa. E aí a gente sempre fala, não é causa ou consequência. Por quê? Nós somos um ser único, não tem como separar uma coisa da outra. Então a gente precisa trabalhar tudo isso junto. Passei aqui só para dar palmas aqui, Eneida. Venha mais vezes, por favor, querida. O tempo não nos permite, mas o carinho chega aí, ó. Um beijo, um abraço. Obrigado por tudo, viu? Tchau. Grande abraço. Que aula hoje, meus queridos. Que coisa boa. Mas ainda como uma cereja do bolo, ainda dá tempo. Corre, relógio. Você de casa, mais uma participação aqui na nossa tarde. Patrícia está chegando. E chegando de onde? Olha, minha xará, é a crise, hein? Estamos em crises. A Cris fala assim, meu intestino fica de 10 a 15 dias sem ir ao banheiro. Sempre tive dificuldade, mas não tanto. Já fiz endoscopia, eco e os médicos não resolvem este problema. Realmente passo por um momento depressivo em excesso. O que fazer? É o probiótico. Já respondi. Vai, doutor, responde, por favor. Esse é um caso diferente, né? Cristina, eu acho que ela tocou num ponto que a gente falou sobre o tempo. 15 dias é bem prolongado mesmo. Basicamente, evacuação em 2 vezes no mês, né? Então, aí, recomenda-se que faça uma avaliação no médico de fato. Por quê? Muitas vezes não está ali na fisiologia que a gente trata do dia a dia. Às vezes é uma alteração anatômica. Um exemplo claro, pessoas que têm bastante partos normais, às vezes tem uma alteração anatômica, a gente chama de retocele. Essa retocele basicamente é um abaulamento, que é a hora que vai evacuar ela e não desce, fica fazendo um desvio em direção à vagina. A anatomia não ajuda. Não ajuda. E aí, eventualmente, até um problema cirúrgico para ser resolvido. E entre outros exemplos, né? Nossa, um alívio, né? Às vezes, uma coisa que a gente não falou o programa inteiro e no final, às vezes, pode ter havido uma mudança na anatomia por algum motivo. Muito legal. Doutor,
O programa está terminando, a gente fica aqui olhando para o relógio, a diretora fica falando no ouvido e a gente precisa agradecer ao senhor por ter vindo, por essa simpatia, por essa didática, né, para explicar um assunto que a gente sabe que é complexo, né? Embora a gente não saiba sobre o assunto, mas a gente entende. Senhor, será que isso é verdade? Será que eu vou conseguir entender? Muito obrigada. E o pique de apresentador, né, Cris? Sim, co-apresentador Interação direto. com... Viu? Vamos aproveitar aqui, vamos trazer outros assuntos. Está aparecendo na tela as suas redes sociais. E podemos mandar lá no direct, pedir aí auxílio, socorro, Obrigado. SOS, doutor. Eu que agradeço vocês, estou à disposição a todos. Se tiverem dúvidas, podem encaminhar que eu respondo a todos na medida do possível, com tempo, calma. E obrigado pelo convite. Que bênção. E agora eu fico pensando, quantas vezes, né, a gente tem na Bíblia, o pastor Toninho falou aqui também sobre as questões financeiras, mas como o alimento, né, é colocado na Bíblia e como Cristo também se relacionou com o alimento, com a mesa. Pastor, que bênção de poder finalizar agora para quem está em casa, essa questão da relação com a comida, a relação com a mesa, com Cristo. Cris, a gente tem, quando eu estava vendo o tema de hoje, fiquei pensando assim, para que caminho eu posso ir, né? A gente tem muitos assuntos dentro da Bíblia, muitas histórias da relação do alimento, da refeição. A gente tem histórias assim muito difíceis de entender, o indivíduo que vende o direito compra o direito de primogenitura através de um prato de lentilhas, a gente tem a queda associada ao alimento, mas eu quero suavizar. Talvez a refeição seja um dos momentos mais prazerosos, né? Porque há prazer em se alimentar, né? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê Jesus atuando de uma forma muito legal nesse momento de refeição. E eu quero recordar o que está no capítulo 21 do Evangelho de João. Pós-ressurreição, havia incerteza, havia insegurança por parte dos discípulos que haviam colocado em Jesus toda a sua segurança. E agora, o que acontece? Jesus aparece após a sua ressurreição e prepara uma refeição. Os discípulos haviam pescado naquela noite, não tinham sucesso. Jesus manda que eles lancem a rede. Esse é um outro episódio, né? A gente tem uma outra situação dessa também. E eles pegam muitos peixes e Jesus os chama e havia ali pães, havia uma fogueirinha, havia os peixes, ele até diz, tragam mais peixes. E ele diz assim, no capítulo 21 do Evangelho de João e o verso 12. Vinde e comei. A refeição, esse estado de nós estarmos bem, nosso metabolismo estar bem, também tem a ver com a nossa espiritualidade. E sentar à mesa é sentar à mesa com aquele que é o provedor, é o criador de todas as coisas. Aquele que está interessado na sua fome, aquele que está interessado na sua saciedade, aquele que está interessado na sua moderação, mas aquele que está interessado no seu prazer. Porque comer faz bem, mas comer sentado à mesa com Jesus é muito melhor. E eu pergunto para você, você tem convidado Jesus para sentar à mesa? Agradeça, reúna a sua família, saboreie este momento com Jesus. E não esqueça, Deus só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra seu coração, talvez esse momento precisa ser transformado aí na sua casa. Muito bom. Agora a gente vai para um outro momento, uma dobradinha. A gente sai desse programa que estamos falando sobre saúde emocional, intestino e tudo mais, e vamos falar de uma doença que a gente parece infecciosa, parece silenciosa, mas pode estar acontecendo aí na sua casa, não é isso, Teru? Pois é, isso mesmo, Patrícia. Boa tarde para você, para todos os amigos do Entre Famílias. Sim, a gente vai falar aqui sobre a doença do beijo, a doença do estudante, doença do baladeiro,
Vamos entender os sintomas, os tratamentos e o que é que pode agravar essa doença, que é a mononucleose. Além disso, Claramente de hoje também vai falar sobre sexualidade. O Dr. César vai trazer aqui a questão do sexo fora do casamento, como isso pode ser nocivo, como isso é nocivo, pode ser não, certamente é nocivo. E ainda você acompanha aqui essa torta de repolho, uma receita com ingredientes simples, mas com resultado surpreendente. Muito bom. Olha, não é só a doença do baladeiro, não. Minha sobrinha nunca tinha beijado na boca, nunca tinha acontecido nada, e você pode pegar através do copo. Quando Pois a médica veio, ou o bebedouro, vai para a escola, bota a boca ali no bebedouro. Então, assim, pode dar um alerta aí para as pessoas sobre o todo, né? A gente usa a doença, fala que é a doença do beijo, mas na verdade ela pode atingir adultos, crianças, idosos, tudo igual. Não tem uma faixa etária que pega mais, não. É só um nome, é um nome mais comercial, digamos Popular, assim, né? Popular. Eu foquei ali naquela torta de repolho, quando veio... Você tá babando aí de novo, Tô, ela Cris? ficou na minha cabeça né? aqui, é muito boa, Obrigada, é muito linda. Aí, ó. Teru. Um abraço. Um abraço, gente, até mais. Até mais, Bom vídeo de saúde para vocês e amanhã a gente vai falar deles, dos bichinhos. Sabia que muitas das doenças que nós temos, seres humanos têm, pode passar para o bichinho ou vice-versa? Gente, amanhã então Ou aquela eles aula. têm doenças parecidas, Vão na verdade é isso, A gente vai poder entender isso aí. Será que amanhã vai ter foto dos bichinhos ou não? Fotos. Amanhã tem foto do Programa seu pet. fofinho. Bom tchau, demais. tchau, gente. Uma ótima Abraço. tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.